Vai uma dica aí para quem não tem bacia ou um balde muito grande para tá colocando os panos de prato para ficar de molho, tá? Eu vou encher aqui novamente com água, porque a minha água já vazou ali, ó. E aí tem uma tampinha lá, mas ela não tá segurando muito bem a água, mas eu já molhei todos os meus panos aqui, ó. Percebe que tem bastante tecidos de sacaria aqui, ó, tá? Até lá no fundo. Deve ter umas 50 ou 60 sacarias aqui. O que eu tenho que tomar bastante cuidado é de levantar aqui, ó, todas as camadas, para que todas as camadas fiquem bem molhadinhas, ó. Deixo a água entrar bastante, para todas as camadas ficarem bem molhadas. As outras de baixo eu já havia, tá, molhado elas. E agora eu vou fazer o processo com essas daqui, ó. Vou fazendo assim, deixando elas bem esticadinhas, para não ficar muito amarrotado, para não ter dificuldade na hora de passar. Mas eu vou fazendo assim, ó, percebe que aqui já encheu novamente de água. E aqui todas as minhas camadas estão molhadinhas, ó. Bem molhada mesmo. Tem que estar aqui, ó, mergulhado na água. Então, eu vou deixar encher aqui até o limite, ó, tá? Pra ela ficar toda molhadinha. Depois eu vou voltar aqui pra mostrar como que eu faço o processo na lavadora, na centrífuga. Agora eu tô aqui na máquina, ó, coloquei já alguns tecidos ali dentro, ó, algumas sacarias, e agora eu vou colocar mais uma, ó, e simplesmente elas estão aqui, ó, separadas de 5 em 5, então eu vou colocar lá dentro assim, dessa forma, tá? Na minha máquina, eu posso pôr direto a opção de centrifugar, tá? Então, eu venho aqui em centrifugar, eu deixo na opção que torce mais, né, que centrifuga mais, mas na sua máquina você vai pular toda a etapa do processo de lavagem de roupa e vai direto para a parte de centrifugar, tá? E é só isso, a gente fecha aqui, ó, e liga. E ela vai centrifugar as peças. Pronto, já tirei lá da máquina, ó, já estão todos aqui. Eu vou colocando eles assim, um em cima do outro, para ele já ficando um pouco mais retinho, porque ele dá uma amassadinha. Pra você que tem a máquina comum, que é aquela que a gente coloca em cima, né, a tampa é em cima, fique um pouco mais animadinha, porque ele não amassa tanto nessas máquinas. Nessa máquina que tem a porta na frente, ela gira nesse sentido, em pé, então o movimento acaba amassando um pouquinho mais, tá? Mas, ó, o que que eu faço? Eu coloco aqui, tá? E daqui eu já vou pro ferro, tá? Direto pro ferro para poder passar, não levo pro varal. E aí, depois que eu passo, que eu vou estendendo no varal ali de pé, né? Ou no varal comum, para poder terminar de secar. Mas ela já tá, a minha máquina, ela é muito boa, porque ela sai quase seco, tá? Continuando aqui o nosso processo de encolhimento da nossa sacaria, eu tirei lá da máquina, eu centrifuguei a peça e a peça ainda está úmida, tá? E aí, uma dica muito importante, que tem algumas pessoas que me perguntam, que quando vai passar a sacaria ainda úmida, ela repuxa aqui, ó, ela vai fazendo esse movimento e vai ficando toda esgarçada aqui. E a gente tem que entender que a sacaria tem uma trama muito aberta, então ela cede muito. Então, se você puxar assim, ó, ela vai ficar com o bico pra cá. Se você puxar muito aqui, ela vai ficar com o bico aqui. Então, a gente tem que ter bastante cuidado ao manusear a sacaria. E eu passo desse jeito aqui, ó, com ela dobrada, tá? Coloco o ferro com bastante vapor, com bastante água, bem quente, ó. E vou passando assim, ó, com ela dobrada, tá? Então, você faz esse processo aqui, de um lado, do outro lado, sem passar o ferro muito forte, esticando ela toda para um lado, para que ela não fique repuxada, tá? Não fique com bico, com essas pontas que a gente não gosta. Então, a gente continua passando aqui, ó. E ela ainda, lembrando que ela ainda está molhada, ó, percebe que eu forcei um pouquinho aqui o ferro, ela foi, mas ela volta, tá? Então, na hora de você costurar, eu vou mostrar esse processo também, você arruma ela que ela volta. Então, a gente continua passando aqui, ó, deixa bem passadinha, agora a gente vai estender lá no varal para poder finalizar a secagem dessa sacaria. Olha, essa daqui elas já estão aqui no meu varal de pé, tá? Eu coloquei de 3 em 3, ó, aqui tem 3,
pra poder secar, porque eu não tenho muito espaço, e seca, tá, gente? Seca tranquilamente. E aí, depois a gente leva isso daqui lá pra, ó, essa daqui mesmo já tá sequinha. Então, aí eu dobro, né, assim, ó. Dobro todas elas, de 3 em 3 eu vou dobrando. E aí, eu deixo ela toda armazenada, guardadinha, pra gente poder fazer o processo aí de confecção da peça. Meninas, estão me perguntando quanto tempo eu deixo na água. Quando eu tinha casa térrea, que eu tinha muito espaço, o que que eu fazia? Eu colocava uma meia horinha na água, já tirava, deixava escorrendo no tanque e depois eu estendia. Então, entre tirar da água e deixar escorrendo, ela ainda está molhada. Então, ela continua fazendo aquele processo ali de encolhimento. Então, entre tirar da água e deixar escorrendo, ela fica ali entre 1 hora e 15, mais ou menos molhada. Agora que eu tenho um apartamento, eu não consigo fazer esse processo de deixar secar uma grande quantidade no varal aberto, né, num quintal. O que que eu faço? Eu coloco na centrífuga, eu coloco na máquina para centrifugar, certo? Então, eu preciso deixar um pouco mais de tempo ela molhada. Então, eu deixo entre 1 hora e 1 hora e meia. Por que que eu falo 1 hora e 1 hora e meia? Porque a gente tá fazendo outras coisas na correria e se passar desse tempo não tem problema nenhum. O ideal é deixar pelo menos 1 hora, tá? Meninas, lembrando que a prof aqui tem um curso só de barradinhos de pano de copa avulso, tá? Não é o método CDMP, que é o método costura descomplicada, onde você vai aprender a costurar do zero. Mas é um curso avulso só de barradinhos de pano de copa. Ó, esse daqui é um dos modelos, tá? Ó, aqui franzidinho, é um dos modelos que você vai aprender lá dentro do curso, tá? Todo bem acabado, ó. Aqui a gente ensina, esse daqui é um tecido, uma sacaria pé de galinha, mas eu mostro todos os outros materiais que você pode estar utilizando para você estar atendendo todos os tipos de clientes, tá? Ó, esse daqui, ó, é um pano de prato com aquela renda, aquele ponto palito vazado, ó, tá? Vazado. E tem também a renda vazada, que é esse maravilhoso aqui. Todas essas técnicas você aprende lá dentro do curso Barradinhos de Pano de Copa. E agora dentro dele tem mais esse modelo aqui maravilhoso, onde eu ensino passo a passo para você fazer todo esse acabamento aqui incrível. Ó, acabamento atrás como fica. Fica maravilhoso, impecável. Todos esses panos, ó, todos esses panos de copa aqui, pano de prato, como você quiser chamar, estão disponíveis dentro do curso, tá? Então, ó, o preço é muito bom, muito bacana, vocês já viram aí. Só clicar nesse link aqui que você já vai ser direcionado para a página para você estar fazendo o pagamento. E lembrando, o acesso desse curso é vitalício. Então, você pode acessar de quando você quiser, de onde você estiver e para sempre, tá? Estão me perguntando qual é o tipo de sacaria que eu utilizo. Olha, eu utilizo sacaria pé de galinha e eu utilizo outro tipo de sacaria, que é uma sacaria um pouco mais de qualidade, tá? Uma trama mais fechada. Essa daqui é uma sacaria da Santa Margarida SM08 e essa daqui é uma sacaria Damasco. Ela tem 44 centímetros de largura. Eu gosto de utilizar sacarias que não sejam maior do que 50 centímetros, porque a gente consegue cortar 3 faixas, né, de tricoline em uma largura de tecido tricoline. Se for maior que 50 centímetros, a gente não consegue tirar as 3 faixinhas aqui, tá? Mas eu gosto muito de utilizar a pé de galinha também, porém a sacaria pé de galinha, a gente tem um trabalho um pouco maior, porque a gente precisa fazer o processo completo de encolhimento dela, né? Realmente colocar na água. Já essas sacarias aqui, que são melhores, eu só faço o processo de borrifar a água e passar a ferro a vapor, tá? E aí, ó, o que eu gosto de olhar na sacaria pé de galinha, quando eu vou comprar, que a gente tem que ficar, assim, com bastante cuidado, é que tem algumas sacarias que elas são muito pequenas. Olha aqui em relação a essa daqui. Essas duas são pé de galinha, tá? Essa daqui tem 41 centímetros e essa daqui tem 44, ó, acabado. Então, a gente precisa olhar isso, não fica um pano de prato muito pequeno, tá?
O segundo ponto que a gente precisa observar em uma sacaria é a qualidade, tá? A questão do acabamento da peça. Olha aqui essa daqui ela tá bem retinha, tá vendo? Tem algumas sacarias que a gente compra, ela forma um bico aqui, ó. Então a gente precisa olhar, observar bastante isso. Essa aqui, por exemplo, ela veio com furo aqui, ó, tá? Mas eu não me importei muito porque ainda dá pra gente tirar, até porque eu corto aqui um pedaço da beirada da orelha, né? Agora, tem algumas sacarias que vêm com esse furo aqui, então a gente precisa observar bastante a questão da qualidade da sacaria, né? Por mais que ela seja uma trama bem abertinha, ó, a gente precisa olhar a qualidade, se realmente tá absorvendo bem, se não tem esses defeitos, assim, de fábrica, e é esse mais um ponto que a gente precisa observar. Eu estou aqui com duas sacarias da Santa Margarida SM08 e olha aqui a diferença. Essa daqui foi uma sacaria que eu molhei e essa daqui ainda não está molhada, tá? Nem borrifei água nem nada. Ela está originalzinha lá da fábrica, ó. Veio assim. Então, ó, essa daqui tá molhada, essa não. Olha a diferença de tamanho. Agora, ó, vou aqui, ó, borrifar bastante água. E é bastante mesmo, tá? Ó, bastante água mesmo, ó. Vou virar aqui do outro lado. Essa sacaria da Santa Margarida SM08 é excelente, maravilhosa. Eu gosto bastante dela, ó. E aí, eu faço isso do outro lado também. O processo é esse aqui, é um pouquinho cansativo, né? Muito mais fácil a gente colocar na máquina lá, molhar e colocar pra centrifugar. E aí, a gente deixa um tempinho aqui, tá? Eu vou deixar um tempinho, por quê? Porque eu vou fazendo, né, o processo. Eu vou molhando essa, vou molhando as outras. Quando eu volto nessa daqui, essa daqui já ficou ali uns 5, 15 minutinhos ali molhada, tá? Então, ó, ela tá bem úmida, tá? Eu vou deixar aqui um tempinho e volto pra mostrar qual foi o encolhimento dessa peça. Já deixei aqui descansar um pouquinho o meu tecido, a minha sacaria molhada. E agora eu vou passar com ferro bem quente, ó. Bem quente mesmo, com bastante vapor. E aí, eu passo de um lado, eu não abro a sacaria, tá? Eu já passo ela assim mesmo, dobradinha, pra facilitar o trabalho e pra agilizar aqui o processo, tá? Ó. Sem, como eu disse, né? Sem frescura, sem ficar perdendo tempo, porque tempo é dinheiro, né? Prezando primeiro pela qualidade, mas tempo é dinheiro, né, gente? Então, ó, acabei de passar aqui já. E agora eu vou deixar ele lá, estendido no meu varal, pra poder finalizar a secagem, porque ainda tá úmido, tá? Mas antes aqui, ó, a gente vai conferir. Essa daqui, ó, é a mesma sacaria que eu molhei, tá? Eu molhei, mergulhei lá na água e eu vou colocar aqui em cima, ó, pra vocês verem que o encolhimento tá igualzinho, ó, tá? E essa daqui é uma sacaria que eu ainda não molhei, não borrifei, então tá aqui, ó, olha só o encolhimento, vou mostrar aqui de pertinho, ó. Essa daqui, essa primeira aqui, é a sacaria que eu mergulhei na água, ó. Essa daqui é que eu mergulhei na água. A de baixo aqui, a que eu acabei de passar, ó, tá do mesmo tamanho. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem que tá do mesmo tamanho, ó, igualzinho. E essa daqui de baixo, ó, que tá maior, ó, é a que a gente ainda não molhou. Então, quando a gente molha, a gente percebe que encolhe no mesmo instante, tá? Então, é assim que fica, ó. Então, a gente pode sim borrifar. Essas sacarias de tramas mais fechadinha não precisa molhar, de mergulhar na água, tá? Ó, ela tá bem úmida, porque a gente borrifa bastante água nela, espera descansar um pouquinho e passa ferro, tá? Meninas, eu tô dando muita risada aqui, porque eu tô borrifando até agora. E a prof, olha só, a prof tá aqui ensinando e olha como a prof também aprende com vocês. Eu nem pensei nisso, como várias cabeças pensam mais que uma, né? Olha esse vídeo aqui que eu vou colocar aqui pra vocês.
Que legal, é um borrifador de jardinagem que uma aluna comentou que tem e que poderia ser importante, ser relevante aí para o nosso trabalho. Olha que legal, rapidinho a gente vai molhar vários panos de prato, várias sacarias. Então fica a dica aí para você. Eu já vou comprar o meu agora, vou no Mercado Livre ver se eu acho ele no full e já compro o meu para poder borrifar minhas sacarias aqui, ó. Fica a dica aí para vocês. Meninas, eu tenho um pano de prato aqui, que lá no começo, quando eu comecei a ensinar sobre essa questão, eu molhei, né, esse tecido, eu fiz essa sacaria, sem molhar a sacaria, sem molhar o tricoline. E olha o que aconteceu, olha como fica feio se você não tiver os cuidados necessários com a peça, tá? Então eu lembrei que eu tinha esse paninho aqui, ó, paninho de prato para mostrar para vocês. Então, a importância da gente ter os cuidados necessários, né? Para não chegar na casa do cliente dessa forma, ó, todo deformado. Olha como que ficou feio. O que aconteceu aqui? A sacaria encolheu mais que a tricoline, olha só. Respondendo à pergunta dessa minha seguidora, esse pano de prato aqui também é meu, já tá antiguinho, mas ele tava ali na roupa, ó, pra passar, então eu vou aproveitar para responder essa pergunta. A sacaria ou o tricoline pode encolher, mesmo a gente tendo esses cuidados? E a resposta é sim, tá? Ele, toda vez que a gente lava, a sacaria dá uma encolhida. Mas, como eu falei pra vocês, a sacaria, ela tem, né, esse sedimento aí, normal, mesmo depois que a gente lava. Mas o que que acontece? Ó, eu vou passar aqui, vou dar uma esticadinha nessa sacaria e vou passar pra mostrar pra vocês como que ela fica. Bom, vamos lá, ó. Aqui a gente percebe que tá com um pouquinho de ruguinha, ó. Por quê? Dá sim uma encolhida, gente, ó. Dá sim, principalmente a sacaria. O que que a gente precisa fazer, ó? Dar uma leve esticadinha e passar, tá? Quando a gente faz isso, sabe calça jeans? É a mesma coisa, né? Dá aquela encolhida, né, depois que a gente lava. E aí a gente coloca no corpo, ela volta. Olha aqui, ó. Então, quando você passa, tudo volta ao seu lugarzinho, tá? Então, é isso que acontece. Quando a gente lava, quando a gente tem os cuidados necessários com a sacaria, pode acontecer isso, ó. E essa daqui não adianta esticar não, tá, ó. Essa daqui, ó, eu não molhei, né, ó. Então, não adianta, ó. Vai ficar todo franzido, todo cheio de barriguinha, ó. Por quê? Porque a gente não molhou, não teve os cuidados necessários com a peça. Olha, eu não acho difícil de manusear a sacaria comprada por metro, tá? Mas quando eu tinha máquina overlock era muito mais fácil, porque eu fazia todo o processo de confecção do pano de prato, depois eu passava. Então eu passava overlock em toda a lateral ali, já comendo, né, cortando a sacaria e o tecido, e depois já fazia uma bainha só, dobrava só mais uma vez e fazia bainha. Mas como hoje eu tô sem a overlock, eu prefiro comprar embainhado. Exatamente, exatamente por isso, porque a trama da sacaria, ela é bem mais aberta, e a da tricoline, por ser mais fechadinha, ela sofre um encolhimento muito menor do que a da sacaria, por isso que a sacaria encolhe mais. Com certeza sim, você precisa molhar todos os tecidos. Eu tenho um destaque aqui no Instagram falando somente disso. Então a gente tem que molhar sim, porque ele também encolhe. E tem casos de tricoline encolher demais, então sim. Sobre as marcas, eu já falei aí quais são as que eu estou utilizando ultimamente, tá? Mas eu já utilizei outras e gostei também da qualidade. Eu acho que você deveria fazer um teste aí pra você. Quanto a onde comprar, eu gosto muito de comprar em São Paulo, ali na 25 de março, ou até mesmo no Brás, ali na Almirante Barroso. Tem vários lugares em São Paulo que você consegue comprar. Compro também em Ribeirão Preto, na Costura Tudo, ou no Bazar dos Armarinhos. E pela internet, você encontra na Shopee, no Mercado Livre, tem que pesquisar. Não, não. Nesse caso tem que molhar tudo, tá? Eu falo que em alguns casos a gente molha a tricoline. Se você for fazer um guardanapo, somente uma camada, você não vai precisar molhar esse tecido. Mas quando você faz união, tem que molhar, principalmente com a sacaria.
O que falar da sacaria preta e vermelha? Eu acho elas maravilhosas, inclusive eu sou apaixonada pela sacaria cru, aquela cor de algodão cru. Então eu gosto bastante, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a união dessas sacarias com outro tecido, porque tem alguns fabricantes, aliás, tem um fabricante uma vez que eu comprei que saiu muito a cor. Então pode ser que manche o seu tecido que você colocar de união aqui. Então tem que tomar esse. Olha, falando um pouquinho ainda mais da sacaria, mas em questão de uso em casa, eu não gostei muito na hora de secar as coisas. Por exemplo, você vai secar um prato branco, fica cheio de pelinho preto no prato branco. Então eu não gostei disso, então eu não utilizo em casa.